Você já refletiu sobre o quanto a narrativa de Abraão pode ser mais enigmática do que supomos? E se eu lhe contasse que existe um elemento oculto nas Escrituras, um pormenor que frequentemente passa despercebido, mas que tem o potencial de revolucionar nossa percepção sobre essa trajetória? Abraão não foi apenas um homem de fé. Sua convocação o levou a um propósito que desafiou toda a razão de sua época. A indagação que muitos não fazem é: por que Deus escolheu exatamente ele para ser o portador de uma promessa tão grandiosa em uma era dominada pela idolatria, onde diversos deuses eram venerados em templos erguidos sobre sacrifícios e sangue? Esse homem, Abraão, um modesto residente de Ur dos Caldeus, recebeu uma ordem surpreendente: deixe sua terra natal, afaste-se do meio de sua família e dirija-se a uma terra que eu lhe revelarei. Mas a verdadeira questão é: o que o motivou a abrir mão de tudo? Ur era uma das metrópoles mais avançadas de seu tempo, um berço de cultura, comércio e conhecimento. Abandonar aquele lugar significava renunciar à segurança, ao conforto e ao legado familiar. Ele não contava com mapas nem um destino claro, apenas uma voz que ressoava em seu coração, prometendo algo fora do comum, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu. No entanto, existia um obstáculo. Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos. Como um homem que não possuía herdeiros poderia se tornar o patriarca de uma nação numerosa? Seria essa promessa real ou uma mera ilusão? A lógica parecia apontar que não havia qualquer possibilidade, mas o que levou Abraão a acreditar? O que muitos não percebem é que essa jornada representava muito mais do que uma mudança geográfica. Ela continha segredos que ainda hoje cativam estudiosos. Havia algo por trás desse chamado, algo colossal além da compreensão. E quando Abraão deu o primeiro passo rumo ao desconhecido, ele mal poderia imaginar que logo enfrentaria desafios imensos que testariam sua coragem. Mas o que ocorre quando uma pessoa de fé é forçada a se tornar uma guerreira? Como alguém que apenas confiava nas promessas divinas se viu em meio a um conflito sangrento, enfrentando poderosos exércitos e reis. Abraão é frequentemente lembrado como um patriarca pacífico, um homem de fé inabalável. Mas é preciso ressaltar que ele também se destacou como um líder militar audacioso, que entrou na luta e saiu vitorioso contra todas as probabilidades. Esse turbilhão começou quando Ló, seu sobrinho, decidiu se separar de Abraão e se estabelecer nas férteis terras próximas a Sodoma. O que ele não sabia era que essa região se aproximava de um conflito devastador. 4 reis poderosos, sob a liderança de Quedorlaomer, marcharam contra 5 cidades, incluindo Sodoma e Gomorra, saqueando tudo o que encontravam pelo caminho e levando prisioneiros. Entre os capturados estava Ló. Mas por que Abraão se envolveria em uma luta que não lhe dizia respeito? Ele poderia simplesmente ter aceitado que seu sobrinho arcará com as consequências de suas escolhas. Contudo, Abraão não era um homem comum. Ao descobrir que Ló havia sido capturado, ele não hesitou. Armou seus 318 servos nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. A questão que nos intriga é: como um exército de apenas 318 homens pode enfrentar os exércitos de 4 reis? O texto bíblico não fornece muitos detalhes sobre a estratégia de Abraão, mas algo fascinante acontece. Ele divide seu grupo e ataca de noite, pegando os inimigos de surpresa. Esse ataque, astuto e bem planejado, sugere que Abraão possuía uma experiência bélica incomum. O mais surpreendente se revela após a vitória. Ele resgata Ló, recupera os bens confiscados e retorna triunfante. Mas, no caminho de volta, uma figura enigmática aparece. Melquisedeque, o rei de Salém, aparece trazendo pão e vinho, sendo este sacerdote do Deus Altíssimo. A quem se refere este misterioso rei sacerdote? Abraão, reconhecendo sua autoridade, oferece-lhe o dízimo. Algo intrigante está oculto nessa narrativa, uma conexão que se estende além do nosso entendimento. E aqui, a história assume um rumo mais misterioso. Prepare-se. Se você acredita nas promessas de Deus, deixe seu amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever.
Grandes bênçãos estão à sua espera. Quem, afinal, era aquele homem que se apresentou a Abraão? Ele trouxe pão e vinho em um contexto emblemático que ecoa de maneiras surpreendentes até os dias de hoje. Melquisedeque não era um sacerdócio qualquer. Ele simboliza uma ligação entre o divino e o humano, um personagem que transcende o tempo e o espaço. Essa figura enigmática emerge sem precedentes familiares, nem genealogias, representando uma ordem sacerdotal que desafia as normas estabelecidas. Qual o significado de sua presença naquele momento crucial? Alguma coisa na profundidade de seu ser tinha o poder de transmitir paz e bênçãos que iam muito além da mera sobrevivência física. Durante o encontro, Melquisedeque não apenas oferece pão e vinho, uma representação poderosa da nutrição e da celebração, mas também proclama uma bênção sobre Abraão, reconhecendo sua fé e coragem extraordinárias. Isso lança uma sombra sobre a importância de sua trajetória, sugerindo que a verdadeira grandeza não reside apenas nas conquistas pessoais, mas também na capacidade de reconhecer e honrar o sagrado que permeia todas as coisas. Essa cena irradia uma energia que nos convida a refletir sobre as nossas próprias jornadas e sobre o papel que a fé desempenha nas decisões que tomamos, seguindo caminhos que, à primeira vista, podem parecer incertos ou arriscados. Enquanto Melquisedeque se afasta, Abraão é lembrado de que a luta não é apenas física, mas também espiritual. Ele entra em um diálogo interno que transforma sua percepção sobre o que significa ser vencedor. Aceitar o chamado de Deus envolve riscos, coragem e uma dose saudável de fé, mas também é um convite para se abrir a possibilidades que vão além da compreensão humana. Essa virtude, que se mostrou tão vital na vida de Abraão, ainda ressoa nos dias de hoje, encorajando vidas a se aventurarem em busca de sua própria promessa. Talvez, neste ponto, você esteja se perguntando: qual é a relevância de todo esse enredo em nossas vidas atuais? A história de Abraão transcende sua época, trazendo lições sobre a importância da fé, da ação e da resiliência diante de desafios que parecem insuperáveis. Cada um de nós enfrenta batalhas em diversos aspectos da vida, sejam elas pessoais, profissionais ou espirituais. Portanto, a experiência abraâmica serve como um farol, iluminando o caminho para aqueles que se sentem perdidos nas suas próprias jornadas. Se você analisou os desafios de Abraão e as estranhas intricadas de sua vida, deve estar se perguntando como essa narrativa se aplica em sua própria história. É uma oportunidade perfeita para refletir sobre as decisões que tomamos e sobre como elas moldam nosso futuro. Estamos dispostos a seguir os caminhos que nos são impostos ou optamos por sair em busca do extraordinário? É preciso uma dose de coragem para dar o primeiro passo, mas ao olharmos para a fé de Abraão, percebemos que cada um de nós também possui a capacidade de enfrentar as incertezas e reivindicar nossas próprias promessas. Essa caminhada pode nos levar a lugares que, assim como ele, nunca poderíamos imaginar. Então, à medida que você vaga por essas reflexões e absorve a profundidade dessa narrativa histórica, lembre-se: o espírito de Abraão vive dentro de todos nós, pronto para nos guiar por entre as tempestades da vida. Agora, com seu amém ressoando nos comentários, vamos seguir juntos nesta jornada de autodescoberta, fé e transformação. Não deixe de se inscrever para que possamos explorar mais histórias que inspiram e instigam a crença em um futuro brilhante e repleto de possibilidades. A dinâmica familiar de Abraão sofreu uma transformação significativa assim que Agar percebeu que estava grávida. Sua postura, que antes era de subserviência, agora mostrava um novo semblante à sua senhora, Sara. Essa mudança não passou despercebida, e sentindo-se afrontada, Sara reagiu com dureza, afligindo Agar, que, angustiada, fugiu. Mas no deserto, Agar teve um encontro inesperado com um anjo, que lhe anunciou que ela daria à luz um filho chamado Ismael, cuja tradução é Deus ouve, pois o Senhor havia escutado sua aflição. Embora Ismael não fosse o filho da promessa, a história dele não seria esquecida ao longo do tempo. À medida que Ismael crescia,
Abraão se apegava a ele, já que por muitos anos ele foi seu único filho. Mas então, Deus voltou a falar de maneira direta, revelando que Sara daria à luz um filho que se chamaria Isaque. A notícia deixou Abraão em choque. Como poderia isso acontecer se Ismael já estava presente? Deus foi claro ao afirmar que o verdadeiro filho da promessa ainda estava por vir. E a lar de Abraão nunca mais seria a mesma. Uma rivalidade surgindo entre duas linhagens, que reverberaria ao longo das gerações, gerando conflitos que ecoam até os dias de hoje. O vento quente do deserto anunciava mudanças, e algo decisivo estava prestes a ocorrer em meio à história de duas cidades prósperas, Sodoma e Gomorra. Conhecidas por sua riqueza e excessos, essas cidades também carregavam um peso sombrio devido à corrupção moral. Quando Abraão soube do juízo que se aproximava, ele fez algo que poucos teriam coragem de fazer: intercedeu. A pergunta é: por que Deus destruiria cidades inteiras? Há estudos que sugerem que as cidades estavam localizadas próximas ao Mar Morto, onde evidências de catástrofes naturais catastróficas foram encontradas. Registros arqueológicos indicam camadas de cinzas e restos de materiais queimados, demonstrando uma destruição abrupta. Cientistas descobriram evidências de um impacto explosivo, uma onda de calor tão intensa que vaporizaria tudo em segundos. Porém, a pergunta persiste: isso foi um fenômeno natural ou algo mais profundo? Ao ser informado sobre o destino da cidade onde seu sobrinho Ló morava, Abraão entrou em um diálogo ousado com Deus. Ele não pediu uma medida de justiça, mas sim de misericórdia, barganhando valentemente com o Criador, argumentando que se houvesse 50 justos, a cidade seria poupada. Com o número diminuindo, ele foi até 10 justos. Mas a resposta sempre foi a mesma: caso houvesse um punhado de justos, a destruição não ocorreria. No entanto, Abraão não tinha ideia de que o mal já havia se espalhado como veneno naquele lugar. Enquanto a noite caía, estranhos visitantes entraram pelas portas de Sodoma, selando o destino da cidade. Um evento terrível estava prestes a acontecer, e Ló e sua família tinham apenas um breve tempo para escapar. O tempo avança implacável. Os dias se tornam anos, e a essência das promessas parece se dissipar na bruma do passado. Abraão e Sara já eram idosos, e o peso da expectativa pelo filho prometido aumentava, gerando a dúvida se ainda havia tempo ou se já era tarde demais. Quantas vezes nos deparamos com a própria vida e sentimos que o tempo passou rapidamente, que muitas oportunidades se esvaíram, levando certos sonhos para longe de nossas mãos? Abraão e Sara vivenciaram isso. Eles tentaram tomar o controle da situação, e Ismael surgiu desse desejo de antecipar o plano divino. Contudo, Deus não esquece o que promete. Em um dia comum, quando menos esperavam, a maravilhosa mensagem chegou. A promessa ainda estava viva. Quando a ideia de ter um filho naquela idade parecia absurda, o impossível se tornou realidade. Isaque nasceu. O riso de incredulidade se transformou em riso de alegria. Porém, a chegada de Isaque não veio sem seus próprios desafios. Ismael, agora não mais uma criança, crescia forte e consciente de sua posição na casa de Abraão. Mas com um novo herdeiro surgindo, o equilíbrio estava em risco. O que aconteceria quando a promessa de Deus colidisse com o desejo humano de controle? À medida que o tempo passava, Isaque se tornava um jovem, e Abraão, já idosos, via nele o cumprimento das promessas divinas. Porém, um novo desafio se apresentou. Deus pediu que Abraão levasse seu filho Isaque, o único que amava, à terra de Moriá e o oferecesse em sacrifício. O que Abraão sentiu naquele momento? O coração acelerado, a terra parecendo desvanecer. Sob seus pés, um turbilhão de emoções enquanto ele enfrentava a ideia de sacrificar o filho que tanto representava para ele, o próprio filho da promessa. No entanto, mesmo diante da incompreensível ordem divina, Abraão não hesitou. Ele se levantou ao amanhecer, preparou seu jumento e levou consigo 2 servos e Isaque, sem revelar-lhes o propósito real daquela jornada. Durante 3 longos dias de viagem, Abraão marchou em silêncio.
lutando com seus pensamentos sem compartilhar o que pesava em seu coração. Quando finalmente avistaram o monte, ele fez algo intrigante. Disse aos servos para permanecerem ali, afirmando que ele e o jovem iriam adorar e que voltariam. Essa afirmação traz à tona uma percepção profunda da fé de Abraão. Ele acreditava que, de alguma forma, retornaria com Isaque. Ao subirem a montanha, lenha sobre os ombros de Isaque e fogo e faca nas mãos de Abraão, o jovem, preocupado, fez uma pergunta simples, mas carregada de significado. Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Sem hesitar, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Mesmo sem a compreensão total do que se desenrolava, Isaque confiava em seu pai, não questionando a jornada que estavam realizando. Abraão construiu um altar e amarrou seu único filho, enquanto o tempo parecia congelar. No momento em que levantou a faca, o céu ficou em silêncio, e num instante crítico uma voz ecoou: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o único filho. Um carneiro apareceu preso pelos chifres em um arbusto. Abraão, aliviado, sacrificou o animal em lugar de Isaque, um poderoso sinal de que a obediência e a fé podem ser requisitadas em momentos de provação. Esse incidente no Monte Moriá não apenas representa um testamento de obediência, mas uma sombra profética de algo grandioso que ainda estava por vir. O susto de Abraão ao ver que Isaque era poupado ainda ressoava em seu coração, e a promessa de Deus continuava em jogo, pois Isaque, o filho da promessa, precisava de uma esposa para garantir a continuidade da linhagem. Entendendo a importância dessa aliança divina, Abraão, já em idade avançada, convocou seu servo de confiança para completar uma missão vital: encontrar uma esposa que não fosse das filhas dos cananeus. Ele compreendia que a escolha da parceira de Isaque era o que poderia preservar a linhagem da promessa. Então, o servo partiu para a terra natal de Abraão, certo de que Deus guiaria seus passos. Ao chegar, ele parou em um poço fora da cidade e fez uma oração poderosa: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro. Ele não buscou apenas uma mulher pela aparência ou riqueza, mas clamou a Deus por um sinal divino. E assim Rebeca, uma jovem bondosa e generosa, apareceu, oferecendo água a ele e aos camelos sem hesitação. Essa confirmação foi um momento significativo, e ao saber o motivo da visita, Rebeca concordou prontamente em retornar. Quando Isaque viu Rebeca pela primeira vez, algo fascinante aconteceu. Ele não hesitou ou questionou, apenas a aceitou como se aquele encontro estivesse predestinado a acontecer. O casamento não se tratava apenas de unir duas vidas. Era um ato de selar promessas e garantir que a linhagem continuasse. Porém, a nova geração também enfrentaria desafios. O casamento de Isaque assegurou a continuidade da promessa, mas a história de Abraão estava longe de ser simples. Um detalhe muitas vezes esquecido é que Abraão teve mais filhos, além de Isaque e Ismael. Após a morte de Sara, ele se casou novamente com Quetura, gerando mais 6 filhos, mas intrigosamente enviou esses filhos para longe, garantindo que Isaque permanecesse como o herdeiro da promessa. Ao enviar os outros filhos para o Oriente, muitos se perguntam: para onde foram? O que lhes aconteceu? Alguns estudiosos sugerem que essas linhagens originaram grandes povos no Oriente Médio e mesmo civilizações distantes, enquanto outros acreditam que esses descendentes trouxeram fragmentos da fé de Abraão a terras desconhecidas. O que é certo é que Abraão realmente se tornou o pai de muitas nações. A promessa se cumpriu de uma forma ainda mais grandiosa do que qualquer um poderia imaginar. Com Ismael, por sua vez, a história também não foi esquecida. Deus fez dele uma grande nação, e seus descendentes se multiplicaram, formaram reinos poderosos, e seu legado ressoava até os dias de hoje. O impacto de Abraão ao longo dos séculos moldou diversas culturas, crenças e impérios ao redor do mundo, mostrando que sua influência ultrapassou fronteiras e tempos. Contudo, é essencial notar que a promessa feita a Abraão não era simplesmente
a de filhos e terras. Havia algo muito mais profundo e poderoso em jogo. Abraão foi selecionado para desempenhar um papel que transcenderia gerações, com um legado que ainda ecoa ressonantemente na atualidade. O seu nome atravessou os séculos, ressoando em diferentes povos, culturas e tradições. Ele não era apenas um homem que recebeu uma promessa. Ele foi o pioneiro na jornada da fé, aquele que andou com Deus sem ter visões claras, confiando nas promessas em momentos de desespero e incerteza. Ele deixou sua terra natal sem saber exatamente para onde estava indo, acreditando em um filho quando as circunstâncias diziam que isso era impossível. A entrega do seu herdeiro no altar, mesmo diante do chamado difícil, demonstra uma confiança inabalável em Deus, um aspecto que destaca Abraão como uma figura admirável na história da humanidade. Ele não foi perfeito, teve momentos de dúvida e tentou forçar as promessas por meio de suas próprias soluções. Enfrentou conflitos dentro de sua casa. No entanto, sua fé inabalável o tornou um marco na narrativa humana. Esse impacto de sua vida não ficou restrito a um só tempo ou povo. Até hoje, 3 grandes religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, o reconhecem como Pai. Abraão é lembrado não apenas como aquele que recebeu a promessa, mas como o iniciador de uma jornada de fé que transformaria o destino de milhões. Este aspecto leva a questionamentos profundos sobre o papel de cada um na história. O que está por trás de sua notável importância? Qual o segredo que faz de Abraão uma figura tão essencial para a humanidade? A resposta pode estar em algo muito maior. Sua história não é apenas um relato de promessas cumpridas, mas uma sombra profética, onde cada detalhe, cada evento e cada decisão apontam para algo maior que ainda estava por vir. O momento em que Abraão se preparou para sacrificar Isaque no Monte Moriá não foi apenas um teste de fé. Aquele ato prenunciava outro sacrifício que ocorreria muitos séculos depois, em uma colina não muito distante, onde o verdadeiro filho da promessa, capaz de abençoar todas as nações, se entregaria por amor a toda a humanidade. Isso nos lembra que a fé não é apenas sobre enxergar realidades visíveis, mas sobre confiar na soberania divina, na certeza de que os tempos de Deus não coincidem com os nossos. As promessas podem parecer distantes, mas nunca falham. Abraão passou por desafios, conflitos e longas esperas, mas viu a glória daquilo que Deus havia prometido. Agora, muitos séculos depois, somos convidados a seguir em suas pegadas. Essa jornada de fé nos desafia a agir de maneira semelhante. Pense nisso. Se Abraão tivesse desistido em meio à sua trajetória, caso retornasse a Ur ou refusasse o chamado que mudou o curso da história, como seria o mundo hoje? Quantas promessas são perdidas porque olhamos para as circunstâncias em vez de confiar naquele que tudo pode? A história de Abraão não é apenas um registro do passado. Ela nos inspira no presente. Quando a sua hora de confiar chegar, você terá coragem para dar o primeiro passo? Se essa mensagem tocou o seu coração, não a ignore. Deus tem promessas imensas para a sua vida, assim como teve para Abraão. E eu te convido a ver isso acontecer em sua própria história. Declare: eu creio, e junte-se a mim nessa jornada, porque a fé realmente pode mover montanhas. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações, pois conteúdos transformadores estão a caminho. Compartilhe este vídeo e abençoe mais vidas, já que o melhor de Deus ainda está por vir.